Sabe aquela hora da madrugada em que a casa fica num silêncio tão grande que a única coisa que a gente escuta é o zumbido bem baixinho da geladeira? Pois é, ontem eu estava sentado na mesa da cozinha, encarando uma xícara de café que eu fiz mais cedo e esqueci de tomar. O café já estava super gelado. Fiquei olhando ali para aquela água escura, pensando em como as coisas esfriam rápido, sabe? Como tudo passa e a gente muitas vezes nem percebe. Peguei o celular só para ver a hora e acabei batendo o olho na data. O ano tá voando de novo. E na mesma hora me desceu um peso no peito, tipo uma falta de ar fininha, daquelas que não vêm do pulmão, sabe? Elas vêm direto dos pensamentos. É o medo de estar jogando minha própria vida fora. Não sei se você também sente isso às vezes. Aquela angústia, uma certeza esquisita de que os dias estão passando rápido demais. Parece que a gente está sentado na janela de um trem e a paisagem lá fora é só um borrão. Não dá tempo de focar em nada. A gente acorda no susto com o despertador, engole o café a seco, vai trabalhar, volta para casa esgotado. Aí liga a TV em qualquer coisa só para tentar dar um pause no barulho da cabeça e vai dormir. No outro dia, tudo igual de novo. A rotina vira um carimbo. Um dia carimbado, igualzinho ao outro. E a gente fica ali, esperando a sexta-feira chegar, esperando o feriado, contando os dias para as férias. A sensação que dá é que a gente passa a vida inteira no modo de espera, só aguardando a vida de verdade começar. E enquanto a gente espera, o tempo simplesmente escorre pelos dedos. Igual quando a gente era criança e tentava segurar a água da chuva com a mão aberta, sabe? Escorre tudo. E eu me olho no espelho do banheiro e noto que já não sou o mesmo de uns anos atrás. Tem uma marca de expressão nova aqui, um olhar mais cansado ali. E a pergunta que rouba meu sono nas madrugadas é: será que eu tô vivendo mesmo? Ou será que eu só tô existindo por inércia? Será que eu tô gastando meus dias com coisas que, no fundo, nem importam? É muito doido pensar nisso porque a gente cresce ouvindo que tem que correr o tempo todo. Tem que produzir, ter sucesso, chegar lá. Mas onde é esse tal lá? A gente corre tanto que esquece de sentir o cheiro da terra molhada quando chove, esquece de ter uma conversa sem pressa com quem a gente gosta. Parece que a gente tá sempre muito atrasado para um lugar que ninguém sabe qual é. E o que mais me dói é esse medo silencioso de chegar lá no fim e olhar para trás e pensar: poxa, eu devia ter aproveitado mais. Eu devia ter rido mais, me cobrado menos. Devia ter tido a coragem de viver a minha vida e não o roteiro que inventaram para mim. Outro dia, eu vi um cachorro de rua dormindo tranquilo num quadrado de sol na calçada. Me bateu uma inveja tão boa dele. Ele não sabe que mês a gente tá, não se preocupa se o ano tá acabando ou se tem boleto para pagar. Ele só tá lá, sentindo o sol esquentar o pelo, vivendo o agora, e a gente aqui, perdendo noites de sono, preso num futuro que nem chegou, ou lamentando o que já passou. Será que em algum momento a gente desaprendeu a ser simples? E olha, essa sensação não me pega só de madrugada, não. Ela costuma aparecer do nada, nos momentos mais bobos do dia. Esses dias eu tava no ônibus voltando pra casa no final da tarde. O trânsito tava daquele jeito, tudo parado. Uma fila infinita de farol vermelho iluminando o asfalto. Eu encostei a cabeça no vidro, que tava até embaçado, e fiquei olhando as pessoas na calçada. Tinha um cara apressado tentando segurar o guarda-chuva e uma sacola de padaria. Uma senhora sentada num ponto, com a cara de cansada. Um casal discutindo baixinho na esquina. De repente, me bateu um pensamento. Tá todo mundo indo pra algum lugar. Todo mundo ali tem uma casa, uma conta que vence amanhã, alguém esperando. Todo mundo gastando as horas do dia tentando dar conta da vida. Mas será que a gente presta atenção no caminho? Ou a gente só quer que o tempo passe logo? Quando a gente tá parado no sinal vermelho, a gente quase nunca tá ali de verdade. A cabeça tá lá na frente, pensando na janta, na mensagem que faltou responder, no chefe cobrando a tarefa. A gente detesta esperar. A gente quer que o farol abra logo, que a fila ande, que a semana acabe. E a vida vai virando isso. Uma eterna vontade de que o semáforo fique verde logo pra gente acelerar de novo. A gente passa os dias querendo pular essas partes que a gente chama de tempo perdido. Só que se a gente parar pra pensar com calma, a maior parte da vida é feita de esperar. É a fila do caixa, é a água do café fervendo no fogão,
é o ônibus que demora. Se a gente joga essas coisas fora, se trata tudo isso como um peso no caminho, o que é que sobra no fim das contas? São os flashes de momentos especiais. Um aniversário aqui, um Natal ali, uma viagem no ano. É muito pouco, não acha? Viver só nos feriados e nos finais de semana é muito pouco para uma vida inteira. Esses dias eu tava na cozinha lavando a louça da janta. Aquela coisa que a gente faz no automático todo santo dia. Esponja, detergente, prato, água. E aí eu parei. Fiquei reparando na espuma escorrendo pelo ralo da pia. Fiquei meio hipnotizado olhando a água levar tudo embora. É uma cena tão simples, tão boba, mas me deu um nó na garganta. Sabe por quê? Porque a sensação que eu tenho é exatamente essa. Os meus dias, as minhas semanas, os anos estão escorrendo pelo ralo junto com a espuma do sabão. E eu tô ali de braços cruzados, só olhando a água descer. A gente liga o piloto automático para conseguir sobreviver, para não assustar de cansaço com a rotina. E quando a gente vê, pá, já é dezembro de novo. Nossa, como o ano voou. A gente solta isso todo fim de ano. A gente fala rindo pra quem tá perto, mas lá no fundo, bem lá no fundo, dá um desespero silencioso. E com o final de semana é a mesma história. A gente chega na sexta-feira à noite, o pó da rabiola, sem força pra mais nada. Tira o sapato, se joga no sofá, bota um filme qualquer que nem presta atenção e apaga. O sábado passa num piscar de olhos, arrumando a bagunça da casa, lavando roupa, indo no mercado, fazer compras, o básico para não faltar comida. E aí vem o domingo, o famoso domingo. Quando vai dando umas 5 da tarde, a luz do sol vai caindo, começa a escurecer, aí vem aquela sombra tomando a conta da sala, e uma angústia já começa lá no estômago. Aquela bad clássica de domingo à noite. Eu andei pensando muito sobre isso ultimamente. Eu acho que não é só preguiça da segunda-feira ou tristeza de ter que voltar a trabalhar. Eu acho que é culpa. É o nosso corpo, a nossa alma, dando um grito mudo dizendo: você teve 2 dias inteiros na mão e não fez nada que te deixasse vivo de verdade. É o peso invisível de perceber que a gente gastou o final de semana inteirinho só se recuperando do cansaço da semana que passou, para ter forças de ser moído de novo na semana que vai começar. Não deu tempo de viver. Não deu tempo de sentir nada. A verdade é que a gente terceirizou a nossa própria presença. A gente está sempre com o corpo num lugar e a cabeça viajando para outro. E o pior é que a gente acostuma com isso, sabe? A gente acha que ser adulto é isso aí mesmo. Ficar cansado, pagar boleto, reclamar do calor, xingar o trânsito e esperar o próximo feriado. Mas cara, não pode ser só isso. A gente não nasceu só pra pagar conta, bater ponto e sumir. Tem que ter um jeito de achar uma festa de beleza enquanto a água do café não ferve. Tem que ter um jeito de estar ali inteiro no banco do ônibus lotado, nem que seja só prestando atenção no desenho que a gota da chuva faz escorrendo no vidro. Se a gente não aprender a morar no meio dessas pequenas coisas, a gente vai chegar no final da linha sentindo que a viagem não valeu a pena. Outro dia, tava mexendo nos cadernos e livros velhos guardados numa caixa lá no fundo do guarda-roupa. Sabe quando a gente vai arrumar as coisas e acaba parando pra ler tudo, tirando aquela poeira fina da capa? Pois é, eu acabei tropeçando numa ideia de um cara que escreveu lá na Roma Antiga há mais de 2000 anos. O nome dele era Sêneca. Quando a gente fala de filósofo, logo vem à cabeça naquela imagem de um homem chato de barba branca, falando difícil, né? Mas o que ele disse me acertou bem de uma forma interessante. Parecia que ele estava sentado aqui na minha cozinha tomando um café frio. A gente não tem uma vida curta. A gente é que desperdiça a maior parte dela. Olha isso. Quando eu li isso pela primeira vez, eu tive que fechar o livro e respirar fundo. Porque é exatamente isso que dói lá no fundo. A gente vive reclamando que o tempo é curto, que o dia tinha que ter mais umas 30 horas para dar conta de tudo. Mas se a gente for honesto de verdade e tiver coragem de se olhar no espelho, o que é que a gente faz com o tempo que tem? A gente joga fora com muita coisa que não importa. A gente gasta horas e mais horas rolando a tela do celular no automático, olhando a vida editada dos outros, invejando uma felicidade de plástico que nem existe. A gente perde a paz brigando no trânsito, buzinando à toa, guardando mágoa de gente que a gente nem gosta tanto assim, se remoendo por um erro do trabalho que todo mundo já esqueceu. A gente se preocupa de um jeito doentio com o que o vizinho vai achar,
com um parente distante, com a expectativa gigante que os outros jogaram nas nossas costas. E aí, o tempo vai passando, escorrendo igual água pelo ralo da pia. O Sêneca falava um negócio muito doido. Ele dizia que a gente protege nosso dinheiro, nossa casa, nosso carro. Se alguém tenta roubar nosso salário, a gente faz escândalo, briga, chama a polícia. Ninguém deixa levar as coisas que a gente comprou. Mas por algum motivo estranho, a gente deixa qualquer um roubar o nosso tempo. E o tempo é a única coisa que a gente não recupera nunca mais. Nem um segundinho. Você perde tudo. Você perde tudo, trabalha dobrado e consegue de novo. Mas e o ontem? O ontem já era. Ontem não volta nem com todo o dinheiro do mundo. E a gente dá o nosso tempo de graça para quem não merece e para preocupações que não servem para nada. Eu acho que é daí que vem essa angústia que tira o nosso sono. Essa sensação amarga de desperdício. Porque o desperdício não é você não ter viajado para a Europa, ou não ter ficado rico antes dos 30, ou não ter comprado aquele carro do comercial. A gente foi ensinado a achar que viver bem é colecionar esses momentos de cinema. Mas não é. O desperdício de verdade é você estar completamente ausente da sua própria vida. É estar sentado na mesa de jantar com as pessoas que você mais ama no mundo. E sua cabeça estar a quilômetros longe dali. É você abraçar alguém e estar com pressa de soltar para resolver outro BO. É muito triste parar para pensar que tem gente que só acorda para a vida de verdade quando uma tragédia acontece. Quando perde alguém querido de repente, ou quando o médico dá um diagnóstico ruim. Aí, num estalo, a pessoa percebe que o céu azul de manhã é lindo demais, que o barulho da chuva batendo no telhado é bom, que fazer um bolo simples numa tarde de domingo é quase um milagre de tão gostoso. Mas por que a gente precisa de um choque tão brutal, de um tombo tão grande para perceber que está vivo? Por que a gente precisa que a morte bata na porta para começar a valorizar o ar entrando e saindo do pulmão? A vida não é só aquele momento de glória, de chegar no topo da montanha, erguer os braços e bater no peito. A vida é o chão de terra no caminho. É a subida que cansa, o tropeço na pedra, o vento fresco batendo no rosto suado, é o matinho crescendo na fresta do asfalto. Essa angústia de sentir que a vida está passando rápido demais vem justamente da nossa teimosia de não estar no agora. Ou o tempo ali acelera de um jeito assustador quando a gente liga o piloto automático. Pensa comigo. Se você faz a mesma coisa todo santo dia, do mesmo jeito, sem prestar atenção em nada, o cérebro simplesmente apaga isso da memória. É por isso que passa o mês inteiro e a gente tem a sensação nítida de que não viveu nada, porque a gente não estava lá. O corpo estava presente, batendo ponto, lavando louça, mas você não estava. Você estava morando lá no amanhã que dá medo, ou agarrando lá no ontem que machuca. O hoje, esse momento de agora, ficou jogado, esquecido na estante da sala. E a soma desses dias esquecidos é o que a gente chama de uma vida desperdiçada. Mas sabe o que é engraçado? Não adianta tentar forçar a barra. Não dá para acordar amanhã, bater na mesa e falar: pronto, a partir de hoje eu vou estar 100% presente e não vou desperdiçar mais nenhum segundo. A gente não é robô. A cabeça vai viajar, vai criar ansiedade, vai dar aquelas fugidas pro futuro. Faz parte de ser gente. A grande virada de chave não é tentar controlar a mente com mão de ferro, se culpando porque distraiu. É só começar a notar as coisas devagarinho, sem brigar com você mesmo. É deitar a cabeça no travesseiro à noite, ouvir a própria respiração no quarto escuro e pensar: nossa, eu tô aqui, tô vivo agora. É lavar a louça e, em vez de ficar com raiva da espuma indo pro ralo, sentir a temperatura da água na mão, o cheiro de sabão. É estar parado no ponto do ônibus no fim de tarde com chuva e, em vez de xingar o atraso, só observar a cor que as luzes dos carros fazem, refletindo a poça da água no chão. É não ter tanta pressa de chegar no próximo compromisso. Eu venho tentando fazer isso ultimamente. Quando eu percebo que a cabeça está acelerando demais, que aquela angústia de perder tempo está voltando a apertar a garganta, eu paro tudo. Olho para a parede, para a janela, para o céu lá fora. Dou um passo para trás dentro de mim mesmo. Me permito só estar ali, sem precisar ser produtivo, sem precisar ser especial, sem precisar que aquele momento seja incrível para ter uma história para contar. Só estar ali, quieto, existindo, deixando o tempo passar sem tentar segurar ele. E quando a gente faz isso de verdade, parece que o tempo dá uma trégua. O relógio deixa de ser o inimigo correndo atrás da gente com uma faca na mão. A vida para de ser essa coisa enorme, pesada,
que a gente tem que vencer todo dia. E passa a ser só uma sequência de momentinhos normais. Um gole de café da manhã, um vento mais frio batendo no rosto, um barulho da chave abrindo a porta de casa no fim do dia. A gente para de ter tanto medo de desperdiçar a vida, porque finalmente entende que ela já tá acontecendo. Ela tá acontecendo agora, do jeito que dá. Enquanto eu falo aqui, você me escuta aí. A gente precisa aprender a abrir a porta para ela entrar, sem pressa, sem cobrança. Só sentar com a própria vida no sofá, no silêncio da sala e fazer companhia para ela. Bom, a madrugada já tá indo embora, daqui a pouco o céu começa a clarear e aquele azul bem escuro vai virando um cinza manso. E o barulho dos primeiros ônibus e dos passarinhos vai quebrar esse silêncio. Meu café esfriou de vez na xícara. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Não tem problema a gente esfriar um pouco de vez em quando. Parar de ferver o tempo todo e só sentar. A gente tem tanto medo de perder a vida que esquece de achar graça no simples fato de estar aqui. De ver a noite virar dia sem pressa de fazer nenhum esforço para isso acontecer. Talvez o segredo não seja descobrir um jeito de fazer o tempo render mais, mas sim fazer as pazes com ele. Entender que cada minutinho gasto sentindo o vento no rosto, ou só encostado na janela olhando para o nada, não é tempo perdido, é tempo vivido. É a gente sendo inteiro, sem precisar provar nada para ninguém. E eu sei que eu não tô sozinho nessa. É por isso que eu gosto de sentar e conversar em voz alta assim com você. Porque, de alguma forma, eu sei que aí do outro lado da tela tem alguém. Talvez agora no escuro do quarto, ou encostado no vidro de um ônibus, sentindo essa mesma vontade funda de viver com mais calma e presença. Se essas palavras baterem dentro de algum jeito, se você também sente que esses dias estão voando e tá tentando puxar o freio de mão na rotina, escreva um pouco sobre isso aqui embaixo. Deixe um pedaço do seu pensamento ou da sua história nos comentários, como se a gente tivesse continuado esse papo aqui na mesa da cozinha. Eu gosto de ler e de sentir que a gente se encontra nessas festas, nessas conversas simples que abraçam a alma. Agora vai lá, faz um café bem fresco para você, repara no barulho da água, dá uma olhada no céu antes de começar a correr de novo com as coisas do dia. A vida tá aí, de braços abertos, acontecendo agorinha mesmo, e ela é sua. Um abraço, viu? Fica bem.